Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Eu vou começar hoje uma série onde eu vou falar para vocês dos 10 grandes. O que são os 10 grandes? Como na África a gente não tem os 5 grandes, os 5 animais maiores, né? Saber leão, hipopótamo, rinoceronte, elefante e o búfalo, sei lá. Você tem na nossa parte emocional os 10 grandes. O que são os 10 grandes? A saber, medo, angústia, tristeza, apatia, impotência, amargura, melancolia, rancor, ansiedade, depressão. Vocês vão ver que eles são todos meio primos entre si, que eles são alarmes, que eles são mecanismos de defesa, como a dor, como a febre. O que é a dor? É um alarme, é um mecanismo de defesa que te sinaliza, por exemplo, que você não pode ficar com o pé descalço numa areia de 40 graus. Você começa a sentir dor. Mas você tem dor agora? Não tem, mas ela está dentro de você como um alarme, como um painel do carro que acende. A febre sinaliza, é um alarme, que alguma coisa não está legal no teu organismo. Então hoje a gente vai começar pelo medo. Então o que é o medo? Dentro desta linha de percepção que ele pode ser um alarme. E aí vocês vão ver que os 10 grandes, apesar de serem mecanismos de defesa reativos, eles têm a sua importância. Eles não têm que ser descartados. Eles têm que ser abraçados e ajustados na finalidade deles. É importante você ter febre, é importante você ter medo, é importante você ter dor, assim como é importante você ter angústia, tristeza, apatia, impotência, amargura, melancolia, rancor, ansiedade, depressão, enfim. Então você imagina um animal na selva. Ele sente o quê? Que pode ser atacado. Ele contrai todo o mecanismo do corpo dele, a musculatura, os feixes de músculos se fecham para, se ele sofrer um impacto, ele proteger os órgãos internos e dispara uma série de alarmes de atenção, de defesa, para que ele possa não ser predado, não ser atacado. De uma certa forma, este medo, que é o que a gente sente, não necessariamente porque a gente está na selva, mas que algum impacto pode nos atingir e levar o nosso organismo a ter um surto, ele é importante de existir. Agora você imagina um medo em grau extremo. Então este mecanismo de defesa deixa de ser um mecanismo de defesa e começa a atuar contra você. Deixa de ser um alarme. E é claro que quando você está com medo, ao contrair a sua musculatura, você contrai a sua glote, a sua respiração passa em menor quantidade, obrigando o seu diafragma a se movimentar mais, você movimenta o peito, você tem aquela respiração que a gente chama, movimenta os ombros, né? Respiração diafragmática ou torácica. E aí você passa informação para suas células, que têm capacidade de memória, de aprendizado, que você está em ameaça. E aí as células se fecham para não absorverem estes impactos emocionais, no nosso caso, porque a gente não é mais tão só o animal, para que você não tenha um piripaque, como dizia minha avó, um mequetrefe, não tenha um surto, não agrida alguém, não se agrida. Então o medo tem esta função. A gente vai aprender mais profundamente sobre o medo e técnicas para poder trazer o medo para o nosso lado e torná-lo nosso aliado nessas ferramentas que eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Então já falamos um pouquinho de medo. Agora vamos para a próxima técnica.